As bonecas nos acompanham durante a vida toda, de um jeito ou de outro. Na infância elas nos fascinam e fazem parte das nossas brincadeiras. E na vida adulta não é incomum que elas pareçam muito assustadoras. Tanto que o medo de bonecas tem um nome: pediofobia. E o cinema tem feito um excelente trabalho em reforçar este lado sombrio das inocentes bonequinhas. E se você tem medo delas, talvez deva se preparar para o que vem a seguir, pois hoje nós vamos conhecer a história de um dos brinquedos mais assustadores da era vitoriana. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no especial de Halloween do canal da Modista do Desterro. O século XIX foi o século dos inventores, e entre tantos nomes de peso, o americano Thomas Edison é uma das maiores estrelas. Em julho de 1877, Edison construiu o primeiro aparelho capaz de gravar e de reproduzir sons, que ele batizou de fonógrafo. O fonógrafo conseguia fazer isso graças a um cilindro de cera, que convertia o som em riscos, quase como um daqueles discos de vinil. A ideia inicial de Edison era que o fonógrafo pudesse ser utilizado para registro de ideias rápidas, que poderiam ser transcritas com facilidade depois. Mas em novembro do mesmo ano, Thomas Edison já registrava em seu diário o desejo de utilizar o fonógrafo para uma outra finalidade: dar voz a brinquedos. Mas ele não foi o primeiro a pensar nisso. Em 1823, o inventor francês já havia patenteado uma boneca que imitava a voz humana com um mecanismo de ar, falando mamã e papá. A boneca não sobreviveu até nossos dias, mas podemos encontrar referências a ela nos jornais franceses da época. E por volta de 1860, essas bonecas já eram tão populares que aparecem em anúncios de jornais e são frequentemente citadas nos livros infantis da época. Mas o vocabulário delas era bastante restrito, 3-4 palavras no máximo. E Thomas Edison queria que as bonecas pudessem formar frases complexas, o que talvez não tenha sido uma ideia tão boa assim. No século XIX, as bonecas se transformaram definitivamente num brinquedo feminino e numa maneira de educar as meninas desde cedo para os papéis que eram esperados delas na vida adulta. As bonecas vitorianas que encontramos em museus são raras e costumam ter cabeça, mãos e pernas feitas de biscuit ou de porcelana. Os corpos variam entre serem feitos de tecido, cerâmica ou de madeira. Algumas peças possuíam perturbadores mecanismos que permitiam às bonecas caminhar, engatinhar e até mexer os olhos. Edison aproveitou essa tradição e equipou sua boneca com um tronco metálico e dentro dele colocou um pequeno fonógrafo. A primeira boneca falante da Edison Company foi apresentada ao público em 1888. Ninguém sabe quem foram as mulheres que deram voz às bonecas, mas elas gravaram centenas de canções infantis que circularam por todo o território dos Estados Unidos, e às quais o próprio Thomas Edison se referiu como pequenos monstros, já que a qualidade das gravações decaía muito rápido. A mais antiga dessas bonecas a sobreviver com o mecanismo de voz intacto é de 1890. Nele ouvimos uma voz feminina cantando uma versão perturbadora da oração Santo Anjo do Senhor em inglês. Se você é facilmente impressionável ou tem medo de bonecas, sugiro que pare o vídeo por aqui, porque a voz dessa boneca é o material do qual os pesadelos são feitos.